Boa noite a todos. Uma alegria novamente estar aqui, com esse tempo gostoso, fresquinho, né? Tivemos uma chuva ontem, hoje. Então, agradecendo muito a Deus por essa oportunidade de estar aqui. A gente vivo, respirando, né? Particularmente eu aqui com a minha esposa, minha mãe, né? Meus amigos aqui. Então, uma alegria muito grande poder estar aqui compartilhando com vocês esse espaço de aprendizagem e esse tempo, né, tão raro para cada um de nós, que é um tempo que a gente dedica ao aprimoramento espiritual. A gente passa tantas horas trabalhando, né, tantas horas dormindo, e pelo menos 1 hora ou 2 horas a gente passa aqui trocando informação, trocando conhecimento e procurando um pouco mais esse aprimoramento espiritual. E é tão bom chegar aqui, ver esse tanto de gente. Eu estava brincando com o Sérgio, daqui um dia nós vamos ter que fazer o pergunta e resposta lá no salão, porque chega na metade e já não está cabendo, né, de gente, e a gente fica muito feliz. E os acessos na internet também só multiplicando, né, Mário? Quantos acessos nós estamos? 85 mil acessos na internet. Então, isso deixa a gente tremendo, né? E mais ainda da nossa responsabilidade. Então, todo mundo sabe como é que funciona. A prioridade é responder as perguntas de hoje. Já chegaram aqui as perguntas, o Ives vai começar a responder. Tem voluntários que pegam as respostas de vocês, e quem nos assiste pela internet pode mandar as perguntas por e-mail, né, debaixo do vídeo aí e tal, e essas perguntas também chegam para a gente responder, que serão respondidas em outros vídeos. Ainda não é transmissão simultânea, né, Mário? Quem sabe daqui a uns dias nós vamos transmitir e responder pergunta ao vivo também. Ives, vamos lá. Boa noite. Boa noite, Jomar. Boa noite a todos. Como o Jomar bem disse aqui, realmente é uma responsabilidade. A gente fica até receoso na rua. Esses dias eu estava no supermercado, aí vira uma mulher para mim e fala assim: você que é o menino do centro, lá dos vídeos da internet? Aí eu, sou. Você agradeceu, né, menino? Sou eu mesmo. Então, quer dizer, nós aqui, além dos olhos desencarnados nos observando, a gente ainda tem os olhares dos encarnados, né? Responsabilidade dobrada. A pergunta que nos chega aqui é a seguinte: pode haver incorporação de espírito de má conduta que bebe e fuma quando incorporado, propondo ajuda ao próximo? Bom, pode haver sim esse tipo de manifestação. Aliás, as reuniões de desobsessão, geralmente elas são para o atendimento de espíritos viciosos, de espíritos vingativos, de espíritos que carregam consigo dificuldades morais e que não conseguem sozinhos se desvencilhar delas, precisa de um suporte. E para isso é realizadas as reuniões mediúnicas, chamadas de reuniões de desobsessão, justamente para dar o suporte para esses espíritos. Eles podem sim se incorporar no médium. E quando a gente fala de incorporação, a gente está querendo dizer conexão mental. Porque não existe um espírito entrar no corpo de ninguém. Às vezes a gente fala em incorporação e a ideia equivocada que a gente tem é de um espírito ocupando o corpo da pessoa. Não, é uma conexão mental em que se estabelece a comunicação a nível energético e psíquico do espírito comunicante para o médium que está recebendo. Agora, propondo a ajuda ao próximo. Bom, uma das grandes características dos espíritos elevados são, vamos dizer assim, a desvinculação dos apegos materiais, né? Dos apegos materiais que a gente ainda tem dificuldade para se desvencilhar. Que dirá dos vícios, como a bebida e o fumo? Um espírito superior jamais ele pediria para fumar ou para beber, porque já não faz parte da necessidade dentro do nível evolutivo que ele se encontra. Então, ele não pode se propor ajudar, sendo que ele mesmo ainda não se desvinculou de determinadas viciações. Imagina se a pessoa que pede socorro a esse espírito está pedindo o socorro em benefício de alguém que está tentando parar de beber.
Aí a primeira coisa que o espírito faz quando incorpora ali é pedir uma bebida. Como ele vai ajudar um e outro espírito encarnado a parar de beber? Perceberam a contradição? Então não pode haver, vamos dizer, auxílio por parte desse espírito, sendo que ele está precisando mais de ser ajudado do que na condição de ajudar. Ele pode se manifestar? Pode sim, através dos canais da mediunidade. Mas ele pode se manifestar mais no sentido de ser ajudado do que propor ajuda a alguém. É questão só de pensar um pouquinho, questão de bom senso ali, que a gente vai perceber isso daí. Boa noite a todos. A pergunta que chegou até aqui, a pessoa faz uma afirmação a respeito dos excepcionais. Aí pergunta: como fica aquele pai que não aceitou, né, o excepcional? Isso é muito comum acontecer, de um dos cônjuges, ou os dois, ter uma aversão muito grande e abandonar o excepcional quando percebe que o filho vem nessas condições. Então, como fica aí? Qualquer responsabilidade que nós afastarmos dela, ela vai surgir lá na frente com um pouco mais de dificuldade. Toda responsabilidade, não é só para com os excepcionais, não. Com os excepcionais, ainda é uma condição mais acentuada, a responsabilidade é mais acentuada, porque normalmente o casal, os pais, são levados ao mundo espiritual e aceitam o compromisso. Aceitam o compromisso. E quando a criança chega, se apresenta daquela forma, hoje há condições de detectar as doenças congênitas já ainda no útero materno. Então, muitas vezes o pai, o cônjuge, um deles, afasta dessa responsabilidade. Isso acontece muito nos casos do trissômico do 21, a síndrome de Down. Então, o pai muitas vezes alega, quando a família da esposa já tem outros casos na família, ele alega que não vai permanecer ao lado da família porque ele não quer ter mais filhos síndrome de Down. Então, a gente conhece alguns casos disso aí. A responsabilidade ainda é muito maior ainda, porque aquela criança precisa de maior proteção, foi consultado antes, eles aceitaram o compromisso e depois refuga aquele compromisso, não aceita. Então, a responsabilidade é muito grande e toda responsabilidade que nós hoje afastarmos dela, ela vai vir no futuro, ela vai voltar no futuro com mais intensidade, com mais, como se diz, com juros e correção monetária. Dando um exemplo, comparando isso fisicamente. Uma segunda pergunta, ele fala: o contato do excepcional com o mundo espiritual é pleno? Não, não é pleno. Toda a informação que nós recebemos, para nós desgravarmos essa informação, há necessidade de que nós façamos tudo certo pelo mesmo período que nós recebemos aquela informação. André Luiz fala isso num dos livros dele. Se eu passei pela vida 30 anos fazendo uso do tabagismo ou do alcoolismo, com certeza, para mim desgravar essas informações, eu tenho que fazer, pelo mesmo período, fazer tudo certinho para que se desgrave essas informações. Não há como nós abrirmos o cérebro da pessoa, tirar as informações lá dentro e jogar fora. Com o excepcional ocorre a mesma coisa. Nesse relacionamento com o mundo espiritual, a maioria das vezes que os excepcionais são trazidos à reunião mediúnica, e nós estamos num momento muito importante, porque o Dr. Bezerra de Menezes mandou que se divulgasse. Há uns 45 dias atrás foi tomado posse do primeiro, na direção do primeiro hospital psiquiátrico infantil, criado no céu, construído nos céus de Divinópolis e do Brasil. Os primeiros atendimentos foram feitos
de umas crianças que desencarnaram, parece que no Oriente Médio, vítima de um atentado. Então, nós estamos lidando com isso praticamente 2 vezes por semana, atendendo crianças ou adultos também, que passaram pela vida aqui na Terra, num corpo deficiente, como um deficiente físico ou mental. Então, o contato com o excepcional no mundo espiritual não é pleno, por causa das informações. Ele passa aqui um determinado período, um período prolongado, recebendo informações daquela forma, naquela condição. Quando ele sai do corpo, ele não vai manifestar em plena consciência. Ele não vai manifestar, tanto que todo espírito que tem passado, né, pela reunião mediúnica, são os casos mais difíceis, né, os que passam pela reunião mediúnica, eles vêm com os mesmos problemas que tinha aqui na Terra. Então, não tira aquelas informações que ele obteve por um período mais prolongado, aquilo não desaparece. Quando ele chega no mundo espiritual, ou quando ele sai do corpo dormindo, ele vai chegar lá plenamente, porque ele está condicionado àquela situação do corpo dele. Tem uma terceira pergunta aqui, que ela nos pergunta: como que eles podem registrar presenças de uma mãe amorosa que desencarnou? Kardec, no livro O Céu e o Inferno, ele nos fala que quando não adianta nós colocarmos um violino estragado na mão de um bom violinista. Ele não vai conseguir tocar alguma coisa bem. Muitas vezes, com um violino, um violinista de pior qualidade, mas com um bom instrumento, vai tocar uma música mais suave, mais adequada. O violino está estragado, o excepcional, o violino está estragado. Certo? Então, não tem como ele receber bem informações ou também externar os seus sentimentos bem, porque o corpo não consegue fazer isso. E se ele tem os seus sentimentos, né, o seu mundo espiritual preso àquele corpo, ele vai ter as dificuldades tanto de receber informações, tanto faz da mãe que desencarnou, informações do mundo espiritual, como informações do mundo físico também. As informações do mundo espiritual, se me permite mais um momentinho, ela percorre os mesmos caminhos dos estímulos que nós, do corpo físico, das sensações físicas nossas. Se eu coloco o dedo numa chapa quente, esse estímulo vai percorrer meu sistema nervoso, vai passar pelos glândulos, subir a medula, vai no diencéfalo, no córtex, nas camadas superficiais do córtex, para trazer nossas respostas, para mandar eu tirar o dedo da chapa quente, que eu vou queimar. As informações espirituais, a mediunidade, também percorre os mesmos caminhos. André Luiz nos fala que os poros são miríades de antenas nos ligando ao mundo espiritual. Então, quando uma informação espiritual chega, para qualquer que seja, percorre os mesmos caminhos. Só que, em vez de ir na camada superior do córtex, vai nas camadas mais profundas, para que nós demos a resposta. Então, se a resposta, a informação vem do mundo espiritual, de uma mãe carinhosa, para um filho que tem problemas, que ficou na Terra com problemas de excepcionalidade, com certeza ele vai ter dificuldades para responder, para entender essa mensagem e perceber aquele carinho da mãe de lá, desejando para ele, né, o bem aqui. É o que nós tínhamos para falar sobre essa situação do excepcional. O Mário pediu mais um tempo, é porque a gente está sendo bem rápido na tentativa de responder todas as perguntas. Eu fui pedir perguntas, chegou um monte aqui, então a gente tem que ser bem rápido mesmo. Eu vou ler uma que chegou aqui, que é mais um depoimento. Eu ia responder outra aqui, mas essa aqui eu achei muito interessante, o enunciado da pessoa. Boa noite a todos. Há alguns anos assisti a uma reportagem de um menino, João Vitor, do Rio de Janeiro, que foi arrastado por bandidos,
Vocês lembram desse caso? Foi mídia nacional, né? Estando preso ao cinto de segurança. Sofri muito, chorei, tive depressão por tal fato. Fiquei vários anos sem ver notícias desse gênero. Nem TV eu assistia mais. E não entendia por que senti tanta dor. Hoje aprendi muito com os estudos de perguntas e respostas, principalmente por entender que ali não estava uma criança, e sim um espírito. Aliás, vi uma reportagem outro dia que ele, João Vitor, dizia aos seus pais, numa carta, que foram comandante de tropas e que muitas pessoas, crianças, tinham sido mortas por ele, arrastadas por cavalos e carroças. Já não me dói tanto ver tamanhas barbárias e notícias e crimes. Posso dizer que aprendi a ser espírita? Então é o seguinte, pode-se dizer que ela está aumentando o conhecimento, né, que está compreendendo mais e está conhecendo mais o porquê das coisas. Isso é muito importante. A doutrina espírita é consoladora nesse sentido. Agora, Allan Kardec tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala assim, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça em se melhorar, em corrigir os defeitos morais que ainda possui. Então, se você, além de conhecer o Espiritismo, igual você está falando aqui, você já está se esforçando para se melhorar, não é ser homem de bem, não, porque ser homem de bem todos nós estamos tentando ser, mas é buscar o progresso íntimo, mesmo que seja pequenininho, aí sim você pode dizer que já está se tornando, né, ou sendo um verdadeiro espírita. Na resposta do Mário, só um breve comentário. Vocês viram Fantástico domingo? Os pais que adotavam crianças com deficiências? Gente, eu chorei, eu não aguentei, não. Todo mundo quando quer adotar uma criança bonitinha, bela e tal. E aqueles casos lá que apresentaram no Fantástico me comoveram ao extremo. E aí é que a gente percebe as relações espirituais e a oportunidade maravilhosa que esses espíritos têm e que os pais têm de vivenciar o amor em sua plenitude. Aquilo é que é amor, não é não, gente? Quem assistiu a reportagem, aquilo é que é amor, né? A gente ainda precisa aprender a viver isso. Bom, a pergunta começa assim, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Quem lembra? Passagem da mulher adulta, né, do Evangelho, que eles querem apedrejá-lo e vão tentar Jesus, porque a lei falava isso, e Jesus falava do perdão. Então, se Jesus falasse assim, não apedreje, ele estava indo contra a lei, quem era apedrejado era ele. Agora, se ele falasse, perdoa, ele estava indo contra a lei. Agora, se ele falasse, apedreja, ele estava contradizendo a si mesmo que pregava o perdão, perdoar 77 vezes, etc. Então, foi um teste para Jesus. E aí o Evangelho fala, dos mais velhos até os últimos, ou seja, os mais novos, todos se retiraram da praça, ficando só Jesus e a mulher. Aí vem a pergunta, isso quer dizer, dos mais velhos até os últimos, são os espíritos mais velhos ou mais pecadores, até os mais novos e não pecadores? Ou seja, antigos e novos espíritos ou homens? Cada um tem direito de interpretar o Evangelho da forma que entender. O Evangelho ele é muito difícil exatamente porque, além de sofrer várias traduções, um que contou para o outro, que contou para o outro, e teve ainda um copiando e acrescentando coisas, então é muito difícil, é muito alegórico. Tanto que hoje a gente conhece o Evangelho em plenitude graças aos comentários dos Espíritos. A grande revolução do Evangelho segundo o Espiritismo foi exatamente os comentários dos Espíritos esclarecendo a essência que se ficou perdido ao longo de 2000 anos. Então aqui eu acho que pode-se entender que eram
sentido corporal da vida, os mais velhos, até do sentido espiritual. Agora, eu particularmente, a minha interpretação, eu acho que é o mais velho do corpo mesmo. Porque naquela época, quanto mais tempo de vida tinha, aliás, naquela época não, né? Até hoje, normalmente, quanto mais tempo de vida tem, mais se pecou. Porque o comum é o erro ainda. Naquela época, mais ainda. Então, aqueles mais velhos tinham cometido mais pecado do que os mais novos. A minha interpretação era do corpo mesmo. Agora, pasmem. O Paulo Neto, que é um estudioso da Bíblia, ele inclusive vai vir de BH dar uma palestra aqui, não percam. Parece que é esse mês ainda, é a Mulher na Bíblia. Tá? Devia estar por aqui, teve o Dia Internacional da Mulher, então ele vai falar da mulher na Bíblia. Vocês vão ver o tanto que essa pessoa conhece da Bíblia. Ele estudando a Bíblia, ele diz que esse pedaço aqui, Jesus não falou no original, quem tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas Jesus tinha falado assim, ó, quem não ficou com essa mulher, atire a primeira pedra. Era mais grave ainda. Não era só um pecado qualquer, mas era um pecado, um erro com ela. E aí foram saindo-se os mais velhos, porque tinham pecado mais, até os mais novos que também tinham pecado. Então a fala de Jesus foi mais dura ainda. Isso é a opinião do Paulo Neto lá. Então, respondendo, a grande lição do mestre aqui, de tudo que vocês podem imaginar, é a profundeza da ética dele, de não julgueis e perdoai. Quem somos nós para julgar qualquer pessoa? Na palestra hoje nós vamos falar um pouco disso, de alteridade. A pergunta foi endereçada a nós aqui, desde já eu agradeço. E diz assim, boa noite, os espíritos amigos podem interferir através dos nossos pedidos, principalmente se o pedido for sobre a vida sentimental, eles nos auxiliam? Olha aqui, primeiro você falou um pouco equivocadamente da questão de interferir, mas depois você falou certo, se eles nos auxiliam, porque interferir eles não interferem. Eles não interferem porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio é a nossa capacidade de escolher, mas eles nos auxiliam, nos sugestionando aquilo que for melhor. Mas para que eles possam nos sugestionar aquilo que é melhor para a gente tem que estar sintonizado com eles. Porque senão eles não encontram acesso no nosso ambiente psíquico para nos sugestionar para o bem. Então eles podem nos auxiliar sim na nossa vida sentimental, mas é preciso também que a gente não espere com que todo o amparo venha do alto. A gente precisa desenvolver em nós um trabalho interior no aprimoramento dos nossos sentimentos. Senão a espiritualidade pouco pode nos auxiliar, porque é através do nosso esforço e da nossa busca de elevação que a espiritualidade vai encontrar guarida nos nossos sentimentos para poder trabalhar. Então, às vezes, a gente se comete um equívoco de chegar num centro espírita e falar assim, eu vou lá para eles tirarem esse meu mal-estar. Vou lá para eles arrancarem essa sensação ruim de mim. Para eles afastarem esses maus pensamentos da minha cabeça. Olha, você pode até receber um alívio aqui pelo próprio ambiente psíquico que a casa espírita proporciona, mas vai ser do que você fazer daqui para fora, daquilo que você recebeu aqui, daquilo que você vai fazer com isso que você recebeu aqui lá fora, que vai ser determinante. Porque eles não vão tirar de você. É você que vai, através de um esforço, plantando os bons sentimentos, aprimorando as suas qualidades interiores. E com relação à vida sentimental, principalmente, aí que é preciso com que a gente vigie aquilo que a gente está sentindo, vigie aquilo que a gente está pensando, a fim de que a gente possa dar acesso à espiritualidade. Porque senão se torna um trabalho muito difícil, a gente pode dificultar enormemente o trabalho da espiritualidade superior nesse sentido. Então é preciso a gente plantar.
É um trabalho de plantio mesmo. Tem até uma historinha que tinha um senhor que estava vendendo um pedaço de terra no interior. E ele colocou uma plaquinha lá na porta lá na porteira, né, do pedaço de terra dele, do sítio, vende-se. Aí passou um rapaz interessado e ele perguntou assim, você está vendendo? Ele falou assim, estou. E vem cá, essa terra aí dá mandioca? Ele dá não, senhor. Dá milho? Dá não, senhor. Dá batata? Dá não, senhor. Uai, mas nada que se plantar nessa terra dá? Ele falou, se plantar dá. Então, às vezes, a gente acha que o milho ele vai vir do alto, que a batata ele vai vir do alto. Ou seja, que os sentimentos bons vão vir do alto. Só que é necessário com que a gente plante. E o plantio obedece etapas. Obedece etapas. Precisa arar a terra, precisa aguar, precisa adubar e jogar a boa semente, principalmente. Porque também a semente vai ser determinante nesse sentido de plantio. Eu posso jogar uma má semente e colher espinho. E eu posso jogar uma boa semente e colher frutos. Então, nesse sentido, a gente vai trabalhando bem a nossa vida sentimental. E aí a gente vai dando acesso a bons relacionamentos. Porque o nosso astral muda, o nosso astral melhora e a gente ganha uma vivacidade que começa a chamar a atenção das pessoas, principalmente chamar a atenção daqueles que estão na mesma sintonia que a gente. Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa está encalhada, você não está arrumando namorado, ou não está arrumando namorada de jeito nenhum, e está a fim de arrumar um relacionamento. Só que ela está num estado mental tão ruim que a própria energia que ela emana não permite com que as pessoas se interessem por ela. Não é nem por uma questão de estética, é por uma questão de energia, de magnetismo pessoal, principalmente. Aí tá. Por misericórdia divina, esse sujeito, essa sujeita aí, arruma um namorado. E aí começa a aparecer um monte de pretendente, depois que arrumou. Por quê? Porque o astral melhorou. Agora, o interessante seria que esse astral melhorasse antes da gente arrumar um relacionamento, antes da gente se entregar à vida afetiva, lidando bem com a nossa própria solidão, trabalhando esses sentimentos, e não esperando alguém, né, para a fim de que a gente possa desenvolver isso aí. É um trabalho solitário, mas eu não estou defendendo aqui de você ficar sozinho, não. Estou defendendo aqui o ponto de vista de que da gente se voltar para dentro num trabalho de introspecção que só depende de nós fazer. Né? Conosco mesmo. E não dependendo de ninguém. A partir do momento que a gente for trabalhando dessa forma, a gente vai construindo os bons sentimentos e vai tendo uma abertura maior para a vida e para os bons relacionamentos. Tá? E a espiritualidade auxilia nesse sentido. Minha prima ficava invocando, clamando o nome do pai dela, desencarnado, e eu disse para ela parar com isso. De lá para cá, a vida dela, da família, ficaram uma bagunça. Eu avisei. Já pensou que... Eu avisei, né? Então, não é dessa forma assim, não. A orientação é muito importante, né, sobre isso aí. A palavra invocar é uma prece ao contrário. Quando eu falo, oh Deus, que bom, né, eu estou fazendo uma prece. Quando eu falo assim, que diabo, não é assim? Porque muitas vezes a gente reage com certas situações, eu estou invocando. Em vez de eu chamar o amigo, né, em vez de eu chamar o chefe, eu chamo o amigo. Então, eu estou invocando o amigo, né? Em vez de chamar o chefe. Oh, Deus, que bom, né? Vamos aprender a chamar o chefe na hora certa, em vez de chamar aquele mais próximo da gente. Aí eu deixo de invocar para fazer uma prece, né? Agora, toda vez que nós lembramos dos mortos, qualquer que seja ele, o grau de parentesco, isso é muito comum em reunião de família, principalmente aqueles que já atingiram a maioridade, né? Então,
vai reunir a família e começa a lembrar os parentes mortos, os amigos de infância. Então está trazendo eles para ali, para junto, para que, se eles não tiverem esclarecido sobre a situação, né, do desencarne, vão trazer eles para ali, porque toda vibração nossa chega aos companheiros espirituais que estão lá. Se eu fizer uma prece para qualquer um, ele vai receber. Mas se eu invocar ele ou evocar ele, com certeza vai chegar até ele também. E a resposta dele vai ser conforme o nível de consciência que ele está. Se ele não estiver bem, ele vai aproximar e vai transmitir as vibrações dele para aquele que está evocando. Então temos que ter realmente um cuidado muito grande para, quando nós estivermos lidando com aqueles que estão no mundo espiritual, porque os que estão conscientes, que têm consciência, que já têm uma vontade disciplinada, que já sabe o que fazer, eu posso evocar que não tem problema nenhum. Isso ocorre também quando eu vou homenagear alguém que já desencarnou, colocar um nome de rua. Muitas vezes ele está lá do outro lado problemático, sem entender, e eu estou homenageando ele daqui. Então temos que ter um cuidado, um zelo muito grande, um respeito pelos desencarnados, porque nem sempre a gente sabe o nível de consciência que eles estão lá. E em vez de ajudar a eles, na maioria das vezes, nós estamos nos atrapalhando. Conforme o nível de consciência, ele vai aproximar e nos transmitir os sentimentos dele. Na maioria das vezes, atrapalha em vez de ajudar. Muito zelo, muito cuidado. Não é aconselhável o choro. Nossos familiares desencarnaram. Se eu chorar de cá, ele vai receber as vibrações de lá. Então, a oração é o melhor caminho para melhorar aquele que está desencarnado e em condições difíceis, como também aquele que já está bem, né, vai receber a oração e, se não tiver necessidade, essa oração vai chegar a quem não estiver bem, que ela vai viajar pelo espaço. E termos muito cuidado, né, para quando nós quisermos esses relacionamentos com o mundo espiritual, para que a gente, em vez de não ajudar ninguém, ainda perturbar a gente também, nos perturbar também. É o cuidado que a gente fala. Piorar a vida da família pode não ser isso aí. Se ele estiver bem, vai continuar bem a família, mas se a família muitas vezes não está bem, já não está bem, né? Porque todo bem-estar meu, o Ives respondeu ali agora, que depende de mim. Nada vem do espaço de graça. Se eu não estiver bem, com certeza eu vou perturbar mais ainda. Agradecido. Vou tentar responder duas questões, tentando ser o mais breve possível, para a gente conseguir responder todas. Uma mais simples é o seguinte: boa noite. É comum e correto o médium ostensivo, durante o passe, dar manifestação de seu mentor espiritual e conversar com a pessoa que recebe o passe? Em centros espíritas, não. Quando eu falo centros espíritas, quero dizer que seguem a orientação de Allan Kardec e procuram, né, evitar que que aconteçam coisas que depois o próprio centro tem que se responsabilizar por isso. Porque o passe é uma transmissão de energia. De uma forma muito simples, é o seguinte: é um remédio que está dando ali para curar alguma coisa específica, que não é específico como isso aqui. Muitas casas têm um atendimento espiritual como essa, e o médium que perceber alguma coisa, depois do passe, em outro momento, pode orientar aquela pessoa a procurar um tratamento espiritual mais especializado. Se ele sentir a necessidade de conversar, um acolhimento fraterno, mas não no momento do passe, principalmente incorporado, tá? Então isso não é recomendado numa casa espírita. Essa segunda aqui é mais complexa e está dirigida a mim, e fala assim:
meu nome é Marcos e não consigo de forma nenhuma parar de beber cachaça. Por que isso acontece comigo? O que devo fazer? Bebo todos os dias. Eu não sou o especialista nessa área, né? O especialista é o Zé Amaral. Então, muito que eu vou falar aqui, eu estou repetindo o conhecimento que o Zé Amaral faz dessas palestras. Inclusive, eu acho interessante a gente chamar o Zé Amaral um dia para dar uma palestra, porque ele passou pela dificuldade. O Zé Amaral, ele se considera até hoje, né, um alcoólico. O alcoólico é alguém que tem a doença do alcoolismo. Então, isso aqui é uma doença devidamente caracterizada lá. O que eu devo fazer? Buscar ajuda. Buscar ajuda. Se você não consegue parar sozinho, tem que buscar ajuda. E um problema maior dessa doença é que quando alguém tem um câncer, quando alguém tem um problema, todo mundo vai ajudar. Todo mundo apoia para aquela pessoa superar o problema. No caso desta doença, o pessoal fala cachaceiro, sem vergonha, e em vez de ficar do lado da pessoa para ajudá-lo a superar, igual ele fala, eu quero parar, mas não consigo, fica contra. Então tem que procurar ajuda. Me parece que em Divinópolis já está criando o CAPS AD, que é o CAPS Alto que Droga, que é a prefeitura já começando a auxiliar essas pessoas. Agora, sem ser a prefeitura, o poder público que tem a obrigação de ajudar essas pessoas, né, que tem que ser profissionais para ajudar, médicos, psicólogos, porque, por exemplo, como ele toma todo do dia, já deve ter dependência física. Então, não pode parar assim, que dá um tanto de sintomas chamado abstinência alcoólica. Então, tem um procedimento para essa pessoa parar sem ter problema físico. Então, o médico é que orienta isso. E mais, tem que ter apoio psicológico, tem que ter apoio da família. E como ONG, uma ONG que tem ajudado muitas pessoas no mundo inteiro, e o Zé Amaral foi e dá o depoimento dele, é o AA, os Alcoólicos Anônimos. Então ele fala, e é muito bom mesmo, que são pessoas que vivem esse problema e um apoia o outro, um ajuda o outro. Então, Marcos, você pode procurar tanto o posto de saúde, que se já tiver criado o CAPS AD, eles vão te orientar, vai ter ajuda, mas no posto de saúde mesmo eles devem te orientar, deve ter um médico lá, e também procurar o AA, tá certo? É a ajuda que a gente dá. E a gente deseja, com todo o carinho, com todo o amor, que você seja forte o suficiente e que consiga superar esse problema, né? Agora, Gilmar, eu vejo muito também o alcoolismo assim, tanto o alcoolismo como os vícios, de uma maneira geral, como um sintoma, né? Não é a causa verdadeira do problema. Então, eu acredito que, assim, às vezes a pessoa precisa passar por esses processos de desintoxicação, né, dentro das terapias que o Gilmar apresentou, mas depois que ele passar por esse processo de se desintoxicar de uma maneira orgânica, ele necessita também verificar as causas. Aí é preciso o suporte da psicoterapia. E lembrando também, eu tinha esquecido, tem a influência espiritual também nesse caso, né? Espíritos que querem beber se aproximam para usá-lo como copo vivo. Mais um motivo ainda para você se esforçar mais para conseguir se libertar disso. Procurar uma terapia geral, assim, holística, né? Como se diz. A cura espiritual é uma realidade e a operação espiritual, como fazia Zé Arigó? Dizia que ele não aplicava anestesia. Bom, a cura espiritual, ela é uma realidade. E, de certa forma, todos nós precisamos de cura espiritual. O que ele está querendo dizer aqui é da cura espiritual no sentido da intercessão física, ali, intervenção física, ali, de uma maneira direta num problema físico que se apresenta. E nisso a mediunidade do Zé Arigó, né, parece que ele viveu em Goiânia, né? Não foi, não? Congonhas, né? Congonhas do Campo. E ele era um médium extraordinário, realmente, um médium de cura extraordinário. Agora,
Ele se manifestava de uma maneira assim ostensiva, porque ele tinha compromissos espirituais nessa área, compromissos sérios assumidos ante a espiritualidade no seu projeto reencarnatório. Agora, esses fenômenos ostensivos que o Zé Arigó dirigia através das cirurgias, eles tinham uma necessidade de chamar a atenção, vamos dizer assim, para o fato espiritual, para o fato da mediunidade em si. Então, a espiritualidade se utilizava desses processos, assim como na cidade de Hydesville, né, na codificação espírita, que os fenômenos físicos eles eram importantes, não para o fenômeno em si, mas para chamar a atenção da sociedade para o conteúdo que viria a posteriori, que viria depois. Então, o Zé Arigó ele também está inserido nessa realidade, né? O problema é que ele se desviou um pouco do compromisso espiritual dele. Quando ele se desviou um pouco do compromisso espiritual dele, ele recebia, parece que o Dr. Fritz, né? Ele foi o primeiro médium a apresentar o nome do Dr. Fritz para o Brasil inteiro. Aí, depois dele, apareceram um monte de outros médiuns também, denominando, vamos dizer assim, Dr. Fritz como sendo o médico que estava interferindo ali na mediunidade. Mas o Zé Arigó foi o primeiro a apresentar esse nome aqui para o Brasil. Então, diz que ele não aplicava anestesia. Não, ele não aplicava anestesia porque realmente era um fato mediúnico, ali de efeito físico. Tem até um episódio que um repórter tentou enganar ele, chegou lá, falou assim, eu vou fingir aqui um problema de saúde e eu vou chegar para ele me operar, para ver se ele vai me operar. Eu vou falar que eu já estou quase morrendo de problema cardíaco e vou chegar para ele, vou enganar ele. Vamos ver se isso é mediunidade mesmo. Aí esse repórter foi, fingindo um problema cardíaco para o Zé Arigó, falou assim, nossa, eu estou nos meus dias últimos, né? Estou com um problema no coração grave. Aí o Zé Arigó olhou para ele com aquele olho de raio-x que a mediunidade proporcionava e falou assim, não, seu problema não está no coração, não. E já colocou a mão nas costas dele. Aí ele já deu aquele pulo, opa. E realmente ele estava com um tumor nas costas. Então, assim, ele foi mentindo um problema e acabou achando outro lá, né? Então, a mediunidade do Zé Arigó era realmente extraordinária. Pena que ele se desvirtuou um pouco no caminho pelas trilhas da vaidade, aí começou, parece que, a cobrar um pouco, cobrar financeiramente pelos trabalhos, né? Começou a virar estrela demais. Quando ele começou a virar estrela demais e a espiritualidade percebeu que ele ia se comprometer, porque a missão dele é dai de graça, da mediunidade é dai de graça o que de graça recebeste, e ele começou a se comprometer gravemente, a espiritualidade foi e movimentou o desencarne dele a fim de que ele não pudesse estar se comprometendo mais, né? Então, assim acontece. Mas era uma realidade esse fenômeno. Hoje, a gente sabe que os fenômenos de efeito físico eles não têm muita importância, porque a doutrina já está codificada, a doutrina já apresenta a sua lógica no corpo doutrinário que ela nos apresenta. Então, não há necessidade desses fenômenos mais. Mas, na época, havia essa necessidade, né? E o Zé Arigó foi um instrumento aí da espiritualidade em um determinado momento, em uma determinada época. Nós gostaríamos de voltar ao tema do alcoolismo. A casa nos orienta para que nós tenhamos cuidado sobre o depoimento pessoal, mas há necessidade quando o problema é grave. Eu sou um estudioso hoje do alcoolismo e das drogas em geral, há bem tempo. Fizemos trabalho no Bento Mene, então temos condições de falar sobre isso aí. Nós começamos a beber com 13 anos de idade, mais ou menos, e fomos parar aos 41, quando, no momento de muita dor, muito sofrimento, de encher os olhos de lágrimas e não conseguir sair do problema, achar que não ia conseguir sair do problema, mas tivemos a felicidade de vir uma hepatite numa área que eu conhecia, que eu trabalhei quase 9 anos em hospital, e eu vi que dali para frente eu não podia ir mais. Então, no sentido de auxiliar isso aí, parei à força, mas considero que parei, foi 3 meses depois, quando eu já poderia voltar a beber. Estava num clube, um companheiro me chamou, acabei de jogar futebol, o companheiro me chamou,
me pôs o copo na mão. Eu fui até o sanitário, orei o Pai Nosso, voltei e deixei o copo lá e não bebi. Poderia ter bebido. Então, e fui conhecer Alcoólicos Anônimos com 4 anos que eu já estava parado de beber, mas achava que era vítima do mundo, que todo mundo podia beber, menos eu. Então, e não é dessa forma, não é dessa forma. A cultura geral é que quem bebe é que está certo, né? É normal, é natural quem bebe. É pelo contrário, a gente é muito mais homem, muito mais ser humano, quando enfrenta uma realidade e vê que não pode. Queria parabenizar o Marcos pelo que ele diz, que tem vontade e não consegue. A vontade é um ato que a gente pode realizar ou não. Eu quero que esse copo fique aqui. Mas se eu não pegar ele daqui e colocar aqui, ele não vai ficar aqui nunca. Então, é necessidade de disciplinar a vontade, aprender a dizer não. É uma palavra pequenininha, não, não posso. Joana de Ângeles nos trata, no livro Após a Tempestade, né, ela trata o alcoolismo como vício. Vamos falar alguma coisa aqui, porque o João Mar falou que não é especialista no caso, eu sou um estudioso, posso falar. Eu sugeria mais Alcoólicos Anônimos, porque Alcoólicos Anônimos não adianta querer passar devagar e não adianta querer trocar de droga. A medicação convencional é outra droga, então eu vou acostumar com ela também. Há um livro norte-americano que fala sobre o alcoolismo, que ele não aprendeu alcoolismo na escola de medicina, ele foi aprender alcoolismo, frequentando a AA nos Estados Unidos, a AA e a Lanon. Então, para mim, é uma dívida de gratidão minha insolvável com a AA. O AA é todo espírita. Os fundadores de AA participaram de reuniões mediúnicas. Toda a literatura de AA, que é de uma beleza sem igual, é espírita, é mediunidade, com um espírito de alta conhecimento, é quem ditou a obra. Então, Bill era excelente médium, passou por processos depressivos, um dos fundadores de AA, passou por processos depressivos violentos nos anos de 1945, 46, mas deixou-nos um legado sem limites. Hoje, Alcoólicos Anônimos está esparramado no mundo todo, mais de 180 países, salvando vidas. É o que nós sugerimos à pessoa, primeiro disciplinar essa vontade, aprender a dizer não, e depois buscar o apoio. Nós falamos aqui na última vez que estivemos aqui, que o espírito Manuel Viana de Carvalho nos fala que felicidade a sós é transtorno esquizofrênico grave, felicidade a dois é egoísmo exacerbado, felicidade num grupo de apoio, num grupo de auxílio, num grupo de fraternidade, num grupo de ajuda é plenitude, reino dos céus aqui na terra. É o que nós tínhamos para falar. Estamos à disposição, se o Marcos, esse querido amigo que teve a coragem de assumir essa palavra aí, estamos à disposição para conversar, que o assunto é amplo. Muito obrigado. Oi, gente, queria agradecer vocês, pedir desculpa, infelizmente não conseguimos responder todas as questões, mas elas vão ficar aqui, tá? E semana que vem a gente vai voltar a elas tentando responder. Infelizmente a gente tenta ser o mais breve possível, mas tem gente que fala muito, sabe? Consegue falar brevemente. Né? O exemplo é de Jesus, que ele fala uma sentença só, nós ficamos 2000 anos estudando aquela sentença e tentando entender. Mas é isso mesmo. A gente pede desculpa e o tempo nosso já está esgotado, né? Ela fica mostrando a plaquinha ali, 5 minutos, tal, e qualquer coisa. Mas muito obrigado a todos vocês.